Olá, eu sou a professora Priscila. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Anatomia e Fisiologia Vegetal. Essa é a nossa segunda aula sobre fotossíntese. Nesse vídeo, eu vou fazer uma breve revisão sobre a aula anterior da fotossíntese e falar sobre o ciclo de Calvin, a fotorrespiração e a fotossíntese C4 e o metabolismo ácido das plantas crassuláceas, além das conexões da fotossíntese com outras vias metabólicas nas plantas. Eu inicio a nossa aula fazendo uma revisão sobre o que nós já sabemos sobre a fotossíntese. A fotossíntese é um conjunto de muitas reações que são organizados em dois grupos ou subgrupos de reações, né? As reações dependentes de luz e as reações independentes de luz. Todas essas reações acontecem nos cloroplastos. As reações dependentes de luz, como o nome já nos indica, elas são impulsionadas pela energia luminosa e tem como objetivo justamente converter a energia da luz em energia química, na forma de ATP e NADPH. Já as reações independentes de luz utilizam os compostos formados nas reações dependentes de luz, mais dióxido de carbono, para produzir açúcares. O que a gente vai ver hoje são as reações independentes de luz, que têm três possibilidades, digamos assim. O ciclo de Calvin, que ocorre na maior parte dos vegetais, a fotossíntese C4 e o metabolismo ácido das plantas crassuláceas. Agora, por favor, acompanhem na imagem uma visão geral da fotossíntese, que é uma imagem que vocês já conhecem. Então, nas plantas, a gente vai especificamente para as folhas, que são o órgão responsável pela fotossíntese, e nas folhas a gente vai se fixar nas células, principalmente do parênquima, que contém a maior quantidade de cloroplastos. No interior dos cloroplastos é que ocorrem as reações dependentes de luz e independentes de luz. As reações dependentes de luz, dependem também da presença de água e resultam na liberação de oxigênio. Elas têm fotopigmentos e enzimas associadas à membrana dos tilacoides. Agora, as reações independentes de luz, que são as que a gente vai estudar mais detalhadamente hoje, ocorrem no estroma do cloroplasto e resultam na produção de açúcares, certo? Só para relembrar com maiores detalhes, o que acontece na membrana dos tilacoides? Acontece o transporte não cíclico de elétrons, quando a energia luminosa vai ser absorvida pelas moléculas de clorofila, que estão em dois fotossistemas, o fotossistema 2 e o fotossistema 1. Durante esse processo, vai se formar um gradiente eletroquímico que resulta na produção de ATP. No final, ocorre também a produção de NADPH. Eventualmente, pode acontecer também o transporte cíclico de elétrons, e aí ele se concentra só na produção de ATP, certo? Agora, só também para relembrar, é um detalhe, de como são organizadas as moléculas, na membrana dos tilacoides, tá? Para que ocorra a cadeia transportadora de elétrons e também a síntese de ATP, certo? Então, a gente terminou, as reações dependentes de luz da fotossíntese, tendo produzido moléculas de ATP, NADPH, numa fase posterior à absorção de energia luminosa e quebra de uma molécula de água com produção de oxigênio que vai ser liberado na atmosfera. Bom,
E as reações independentes de luz, que são o tema mais específico dessa aula. O que elas têm por objetivo? Tá? Fixar dióxido de carbono em uma molécula maior, produzindo então um carboidrato e regenerando a molécula que inicialmente, né, recebeu o dióxido de carbono. A forma mais comum dessas reações, que ocorre na maioria das plantas, é o ciclo de Calvin, ou ciclo de Calvin-Benson. Ele é composto, melhor dizendo, desculpem, por três processos. O primeiro é a fixação do dióxido de carbono. Tá? O segundo é a redução de uma molécula chamada 3-fosfoglicerato para formar gliceraldeído 3-fosfato. E o terceiro passo é a regeneração da molécula que foi aceptora do dióxido de carbono, que é RUBP. Eu sei que tem vários nomes novos aqui, mas daqui a pouquinho todos esses nomes vão fazer sentido, certo? Na primeira etapa do ciclo de Calvin, ocorre a fixação do dióxido de carbono. O que acontece? O dióxido de carbono vai ser ligado a uma molécula que é o seu aceptor. Essa molécula é a RUBP, ou ribulose 1,5-bifosfato. Essa molécula tem 5 carbonos. Tá? Quando a ela é adicionado uma molécula de dióxido de carbono, a gente tem um produto com 6 carbonos. Né? 5 da ribulose 1,5-bifosfato mais 1 do CO2. Essa molécula com 6 carbonos vai ser quebrada em duas moléculas de 3 carbonos, que serão duas moléculas de 3-fosfoglicerato, ou 3-PG, mas eu vou tentar falar sempre 3-fosfoglicerato. A enzima que catalisa essa reação de fixação do dióxido de carbono é a rubisco. Essa enzima é uma proteína e é a proteína mais abundante no nosso planeta. Tá? Analisando só o conteúdo de proteína de uma folha, o que tem de rubisco é mais da metade da quantidade total de proteínas. Rubisco significa, aliás, ribulose bifosfato carboxilase oxigenase. Depois a gente vai falar dessa dupla função da rubisco, de carboxilase e oxigenase, tá? Que isso está relacionado com um processo chamado fotorrespiração. Nesse momento em que a rubisco catalisa a fixação do dióxido de carbono, ela está tendo uma ação de carboxilase, certo? Por favor, acompanhem na imagem do ciclo. Então, ele começa, tá? Já agora aqui com o equilíbrio das reações ajustado, né? Com 6 moléculas de RUBP, né? Que vão ser aceptores de 6 moléculas de dióxido de carbono. Tá? Então, o CO2 vai se combinar com a sua molécula aceptora, que é RUBP, né? E vai formar uma molécula maior, que por sua vez vai ser quebrada, né? Formando 3-fosfoglicerato. Somando o total de carbonos, a gente vai ter 12 moléculas de 3-fosfoglicerato, que aqui está representado só o esqueleto dessa molécula, tá? Com os carbonos e o fosfato. Tá? Isso daqui é o processo de fixação do gás carbônico que é catalisado pela rubisco. Agora, acompanhe com mais detalhes, né, o que acontece com os carbonos, né, qual é o destino do átomo de carbono do CO2 na reação catalisada pela rubisco. Então, esse átomo de carbono é o que está representado aqui em vermelho. Tá? E essa daqui é a estrutura da ribulose 1,5-bifosfato, ou RUBP.
Quando a rubisco catalisa essa reação entre as duas moléculas, a gente vai ter um composto intermediário com 6 carbonos, tá? Vejam aqui o carbono do CO2, que depois vai ficar na extremidade de uma das moléculas de 3-fosfoglicerato, tá? Que são o produto final da reação da rubisco. Então, para cada uma molécula de dióxido de carbono fixada, a gente vai ter né, 2 moléculas de 3-fosfoglicerato no produto final. A segunda etapa do ciclo de Calvin é a redução do 3-fosfoglicerato para formar gliceraldeído 3-fosfato, tá? Nesse caso, ocorre uma série de reações que envolvem uma fosforilação e uma redução. Nesses processos vão ser usados o ATP, formado nas reações dependentes de luz, e também o NADPH, formado nessas mesmas reações dependentes de luz, certo? Bom, essa molécula que se forma, o gliceraldeído 3-fosfato, é uma triose fosfato, ou seja, um açúcar de 3 carbonos com fosfato, que é o que está representado na imagem à direita do nosso slide. 1/6 do total de moléculas de gliceraldeído 3-fosfato produzido é utilizado para formar açúcares, tá? Que podem ser tanto amido, para ser armazenado na planta, ou sacarose, que vai ser direcionada para o citoplasma e transportada para outros órgãos da planta. 5/6 do total de moléculas de gliceraldeído 3-fosfatos vai ser reciclado para formar de novo o aceptor de dióxido de carbono, tá? RUBP, porque essa é uma via cíclica, então a gente tem que regenerar a molécula lá do início, que é o aceptor, certo? São 5 carbonos que tem esse aceptor, então por isso 5/6 do total vai ser direcionado para reciclar ou para formar novamente o aceptor inicial de dióxido de carbono. 1/6 é fácil de associar porque é um carbono presente no CO2, certo? Então, agora vocês podem acompanhar na imagem, agora sim com o número correto, né? A gente tem, correto não, eu digo com a reação equilibrada, né? Então, agora a gente terminou a etapa de fixação do carbono com 12 moléculas de 3-fosfoglicerato. E aí vão ser consumidas 12 ATPs, tá? Para produzir moléculas de 3-fosfoglicerato. Então, primeiro é consumido o ATP na primeira etapa, e a gente passa a ter 2 fosfatos no intermediário, e depois consome o NADPH, que foi formado também na etapa anterior. O produto vão ser 12 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, tá? 1/6 disso daqui, ou seja, 2 moléculas, né, de gliceraldeído 3-fosfato vão sair do ciclo e vão ser utilizadas para formar açúcares, tanto amido quanto glicose, tá? O restante, as 10 moléculas restantes, ou 5/6 restantes, vão continuar no ciclo para a terceira etapa, que é a regeneração do aceptor de dióxido de carbono. Essa regeneração do aceptor é justamente a terceira etapa do ciclo de Calvin, tá? Então, o que vai acontecer? O gliceraldeído 3-fosfato vai ser convertido a uma molécula chamada ribulose monofosfato, tá? Fonte de fosfato são sempre moléculas de ATP, tá? Então, só para relembrar, a cada volta do ciclo,
né, com uma molécula de CO2 fixada, o aceptor tem que ser regenerado para que outra molécula de dióxido de carbono possa ser fixada. Neste início aqui, a gente ainda não finalizou. A gente está com uma molécula chamada ribulose monofosfato. Então, seguimos. Tá? A gente tem, então, 10 moléculas de gliceraldeído 3-fosfatos que vão ser regeneradas em 6 moléculas de ribulose monofosfato e depois, com o consumo de ATP, a gente vai ter a conversão, tá? Isso daqui tem, obviamente, enzimas, né? Ou uma série de reações nesse caminho, né? Com o consumo de moléculas de ATP, a gente vai finalmente ter as 6 moléculas iniciais de ribulose bifosfato, certo? Eu acho que eu acabei falando na ordem errada no slide anterior. Primeiro ocorre a conversão do gliceraldeído 3-fosfato em ribulose monofosfato e depois, com o consumo de ATP, é que a gente regenera o aceptor inicial, que é a molécula bifosfato, certo? Então, basicamente, o que acontece em uma volta do ciclo? CO2 vai ser fixado, ATP vai ser consumido, NADPH vai ser consumido, né? 1/6 do que for fixado vai ser direcionado para a produção de açúcares. O restante das moléculas vai seguir para a regeneração do aceptor inicial, certo? Esse daqui é o resumo do ciclo de Calvin. Tá? Bom, e como que é regulado ou o que estimula que essa reação aconteça? Tá? O ciclo de Calvin, ele consome NADPH e ATP, que são produzidos nas reações dependentes de luz no cloroplasto. Então, para que o ciclo de Calvin possa ocorrer, precisa ter NADPH e ATP disponível. Além disso, tem mais duas conexões entre as reações dependentes de luz e as reações de fixação de carbono, que são as independentes de luz. Primeiro, é o seguinte, a luz, ela induz mudança de pH no estroma, e isso ativa algumas das enzimas do ciclo de Calvin. Tá? A gente não vai, acho que não cabe aqui detalhar os nomes das enzimas envolvidas aqui, para além da rubisco, tá? Mas, até porque é um conjunto grande de enzimas envolvidas. Tá? Mas o que acontece? O bombeamento de prótons do estroma para os tilacoides aumenta o pH do estroma de 7 para 8, tá? E isso favorece a ativação da rubisco. Então, a rubisco atua melhor num pH mais básico. E esse pH básico no estroma surge a partir do bombeamento de prótons que ocorre para formar esse gradiente que leva à produção de ATP na fase dependente de luz da fotossíntese, tá? Além disso, o fluxo de elétrons que ocorre nas reações dependentes de luz, tá? Ele tem uma outra consequência que é a redução das ligações de sulfeto, que também leva à ativação de algumas enzimas do ciclo de Calvin. Como é que se dá essas reações fotoquímicas? Como que elas se dão? Tá? E que levam à estimulação do ciclo de Calvin. Então, está representado aqui o fóton, né? Que vai, enfim, entrar numa cadeia transportadora de elétrons, e aí o que vai acontecer? Né? Os elétrons que estão nessa cadeia transportadora de elétrons, que foi induzida pela absorção da energia luminosa, eles vão reduzir uma molécula chamada ferredoxina. A gente já falou na aula anterior, tá? Depois, ou na sequência, os elétrons da ferredoxina vão reduzir uma outra molécula chamada tilredoxina. Tá? Til tem a ver com o fato de ela ter enxofre.
tá? A tilredoxina, por sua vez, ela vai reduzir as pontes de sulfeto, tá? Então, o que que acontece? Quando as enzimas estão na sua forma inativa, né, elas passam a estar ativas após a ação da tilredoxina, tá? Reduzindo as ligações de sulfetos que existem na estrutura das enzimas, que são proteínas, lembrem lá de bioquímica, tá? Então, as ligações de sulfeto, elas são entre ou vários possíveis, né, sítios regulatórios da atividade de enzimas envolvidas no ciclo de Calvin, certo? A maioria das plantas realiza o ciclo de Calvin para fixação do dióxido de carbono, mas em alguns grupos de plantas surgiram variações desse metabolismo, tá? Na fase independente de luz. A fase dependente de luz é similar em todas as plantas, mas as variações ocorrem nessa segunda etapa da fotossíntese. Exemplos dessas formas alternativas de metabolismo são a fotossíntese C4 e o metabolismo ácido das plantas da família Crassulaceae. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, o que que acontece na fotossíntese das plantas C4? Primeiro, por que que elas têm esse nome? De onde é que vem esse C4? Sabendo isso, a gente basicamente já consegue entender todo o processo. O C4 se refere ao primeiro produto da fixação do dióxido de carbono nessas plantas, que é uma molécula chamada oxalacetato, que tem 4 carbonos. Essas plantas, elas vão executar o ciclo de Calvin normalmente, mas elas têm uma reação extra inicial, tá, que fixa o dióxido de carbono sem perda para a fotorrespiração. A gente vai falar daqui a pouquinho mais detalhadamente sobre a fotorrespiração, mas adiantando agora, é um processo que ocorre nas plantas ditas C3, tá? Em função dessa dupla atividade da rubisco, de carboxilase e, carboxilase e oxigenase, tá? Então, as plantas C4, além da rubisco, elas têm uma outra enzima para fixar o dióxido de carbono, tá? E ocorre uma separação espacial, né, em lugares diferentes, né, da folha, a ação dessas enzimas, tá? A PEP-carboxilase é a outra enzima que tem esse papel de fixação de dióxido de carbono nas plantas C4. E essa enzima ela é encontrada num lugar bem específico, é no citoplasma das células do mesofilo, tá? Que reação que ela catalisa? Ela catalisa a ligação do dióxido de carbono ao fosfenol piruvato, formando então essa molécula com 4 carbonos, que é o oxalacetato. Como a PEP-carboxilase ela é super específica, não tem essa atividade de oxigenase que a rubisco também tem, que quer dizer que ela tem afinidade, além de ser pelo dióxido de carbono, a afinidade dela também é pelo oxigênio, né? Como isso não acontece na PEP-carboxilase, ela é uma enzima muito eficiente e ela consegue fixar dióxido de carbono, ou seja, ligar o dióxido de carbono em uma molécula dentro da folha, mesmo quando a concentração de dióxido de carbono é muito baixa. Aí, o que que acontece com esse oxalacetato? Tá? Ele vai se difundir para outras células, tá? Como as células da bainha do feixe vascular, que são aquelas células que estão ao redor do feixe vascular, são bem características, né, de plantas C4, como as monocotiledôneas, como as gramíneas, tá? Nessas células tem grande quantidade de rubisco. E aí,
Nessas células, o oxaloacetato, que tem 4 carbonos, vai ser então degradado de novo em fosfenolpiruvato e CO2. Então, vocês devem se perguntar, mas por que eu formei o oxaloacetato e logo quebrei essa molécula? Porque essa quebra, né, aconteceu em outro lugar, aconteceu agora num lugar onde tem grande concentração de rubisco. Então, o que acontece é que a ação da pepcarboxilase criou uma molécula que é um carreador, né, de dióxido de carbono do mesofilo até essas células da bainha do feixe vascular, onde ele vai ser colocado, o dióxido de carbono, bem próximo da rubisco. Então, é uma maneira, digamos, entre muitas aspas, artificial, ou é uma maneira melhorada de aumentar a concentração de dióxido de carbono ao redor da rubisco. Tá? Então, nessas plantas, a eficiência da fotossíntese, ela é maior, tá? Mesmo em dias quentes, em que a gente vai ter os estômatos menos abertos e aí vai ter uma concentração menor de CO2 ao redor da rubisco. Então, provavelmente esse mecanismo fotossintético que envolve a ação da pepcarboxilase, ele foi favorecido pela seleção natural porque ele era muito eficiente, né? Ele permitia esse aumento da concentração de dióxido de carbono próximo da rubisco, tá? E então, realmente foi um sucesso. E essa percepção que a gente tem, né, de que os gramados, que a grama cresce muito no verão, ela é verdadeira, porque a fixação de CO2, ela está associada então à fotossíntese e a fotossíntese está associada à produção de açúcares, são importantes para o crescimento das plantas. Quanto mais fotossíntese uma planta fizer, mais ela vai crescer. E plantas com metabolismo C4, então, realmente elas crescem mais, né, comparado com as outras plantas, né, em épocas de temperatura mais elevada. Chama a atenção de vocês, por favor, vejam a imagem, tá? Para disposição das células nas plantas, das células na folha, nas plantas C3 e nas plantas C4. A gente pode saber se uma planta tem metabolismo C3 ou C4 analisando a morfologia das folhas. Tá? Então, analisando uma folha ao microscópio, como a gente já viu algumas imagens nas aulas. Nas plantas C3, tá, a gente não tem uma bainha tão destacada, tá? Com células assim tão específicas ao redor, tá? Porque essa proximidade aqui, essa estrutura marcada que a gente vê nas plantas C4 é o que? A gente vai ter, tá? As células do mesofilo com a pepcarboxilase, tá? Vai ter as células da bainha com rubisco, tá? E uma camada de células do mesofilo marcadamente envolvendo a bainha, tá? Para justamente permitir essa passagem de fusão do CO2, tá? Para bem próximo da rubisco na bainha. Tá? Nas plantas C3, a gente tem poucos cloroplastos nas células da bainha, tá? E não tem rubisco, certo? Então, a gente tem diferenças morfológicas entre as plantas C3 e C4. Eu peço que vocês olhem depois no material em PDF com atenção para esse slide, em que a imagem, aí vocês vão conseguir ampliar a imagem, especialmente, tá, para a parte B, em que é possível ver o esquema com as células do mesofilo e as células da bainha nas plantas C4. Nas células do mesofilo, vai acontecer a ação da pepcarboxilase, tá?
E o produto dessa reação vai ser passado para as células da bainha do feixe vascular, né, onde o produto da reação vai ser descarboxilado e o CO2 vai ser fixado, então, com grande eficiência pela Rubisco no ciclo de Calvin, tá? Então, as plantas C4, elas têm um ciclo a mais, tá? Por que um ciclo C4, tá? Porque essa molécula, né, com 3 carbonos, que resultou nas células da bainha, vai retornar para as células do mesofilo e novamente vai ser regenerada em fosfenolpiruvato e aí recomeça a ação da pepcarboxilase, fixando CO2, formando oxalacetato e de novo, tá? Então, as plantas C4, além do ciclo de Calvin, elas têm esse outro ciclo que é o C4, cujo objetivo é, muito simplificadamente, aumentar a eficiência da ação da Rubisco nas células da bainha do feixe vascular. Uma outra alternativa, né, para as reações da fase independente de luz da fotossíntese é o metabolismo ácido encontrado nas plantas da família Crassulácea, tá? Que são essas plantas que a gente diz carnosas, tá? Que estão bastante em voga no momento como plantas ornamentais. Nessas plantas, o processo de fixação inicial do dióxido de carbono e o ciclo de Calvin, eles não são separados fisicamente, né, tipo em células diferentes, como ocorre nas plantas C4. Eles são separados no tempo, tá? Então é uma separação temporal e não espacial. O que acontece? De noite, quando é mais frio e as plantas perdem menos água, os estômatos vão se abrir. E aí, o dióxido de carbono vai ser fixado nas células do mesofilo para formar de novo esse composto com 4 carbonos, o oxalacetato. Tá? O oxalacetato vai ser convertido em outra molécula, o ácido málico. Aí, durante o dia, quando os estômatos vão se fechar, tá? O ácido málico vai ser transferido para os cloroplastos, onde ele vai ser descarboxilado, e aí o dióxido de carbono resultante desse processo de descarboxilação vai ser direcionado para o ciclo de Calvin, que vai utilizar, como sempre, ATP, NADPH e o gradiente de prótons das reações da fase clara. O gradiente de prótons, né, lembrando aqui, o contextualizando, ele, na verdade, leva a alterações de pH que ativam as enzimas do ciclo de Calvin. Então, a novidade que a gente tem aqui é o ácido málico, né, o oxalacetato convertido a ácido málico, e essa separação temporal das reações. Bom, faltou explicar em que consiste a fotorrespiração, que é o processo, né, que é diminuído nas plantas que têm metabolismo C4 e nas plantas com metabolismo ácido das crassuláceas. Na verdade, ele é contornado, esse processo. Por quê? Porque a rubisco, como eu já disse, ela é uma enzima com uma função dupla, carboxilase e oxigenase, certo? Só que a rubisco tem uma afinidade muito maior por oxigênio do que por dióxido de carbono. Isso torna ela uma enzima pouco eficiente em determinados momentos, né, para a fixação de carbono. Porque se a gente tiver a ligação da rubisco com o oxigênio, a gente vai ter a formação de uma molécula com 5 carbonos. E essa molécula de 5 carbonos, por sua vez, vai ser convertida em fosfoglicolato, que é uma molécula com 2 carbonos, e 3-fosfoglicerato, tá? O que acontece? Tá?
Então, as plantas, foi favorecido nas plantas, melhor dizendo, né, uma rota metabólica para recuperar parcialmente esse carbono que foi perdido do ciclo de Calvin, tá? O que que acontece, então? Essa molécula, o fosfoglicolato, forma o glicolato, que vai se difundir até os peroxissomos, tá? Nessa organela, os peroxissomos, ou um tipo específico deles, os glioxissomos, vai acontecer uma série de reações que vão converter o glicolato no aminoácido glicina. A glicina vai então se difundir até a mitocôndria, onde cada duas moléculas de glicina vão ser convertidas em glicerato e CO2. Tá? Então, a gente vai ter o envolvimento de mais duas organelas, os glioxissomos e as mitocôndrias, para recuperar, tá? Pelo menos um carbono perdido, perdido no sentido de se deixou absorver quando a Rubisco fixou oxigênio e não dióxido de carbono, tá? O que que acontece então num nível entre as organelas, né, intracelular? Tá? Acompanhem aqui nessa imagem de microscopia eletrônica de transmissão. A gente vê aqui o detalhe de um cloroplasto, tá? No estroma do cloroplasto, a gente vai ter a Rubisco catalisando a reação da RUBP com o oxigênio. E aí vai ser formado glicolato. O glicolato vai se difundir até os peroxissomos ou glioxissomos, que vão estar próximos, tá? E lá ele vai ser convertido em glicina. A glicina, por sua vez, vai ser direcionada para as mitocôndrias, tá? Onde vai ser convertida em glicerato e vai ser liberado dióxido de carbono. Tá? Daí que vem o nome de respiração para o processo, porque a respiração consome oxigênio, né, e libera gás carbônico. Foi o que aconteceu nesse processo. Então, como eu já falei na imagem anterior, a fotorrespiração ela consome oxigênio e libera dióxido de carbono. Daí vem o nome de respiração. Além disso, ela consome ATP e NADPH que foram produzidos nas reações dependentes de luz. Então, o que vai acontecer? Considerando esse contorno que as plantas fazem na produção da glicina. Como efeito líquido, eu vou ter o seguinte, eu vou captar duas moléculas de 2 carbonos e vou formar uma molécula de 3. Né? Então, dos 4 carbonos que eu tinha, vai ser liberado como dióxido de carbono e 3, 75%, né, vão ser fixados. Tá? E o que faz com que a Rubisco tenha a ação ou de oxigenase ou de carboxilase? Né? Bom, primeiro, ela tem mais afinidade por oxigênio do que por dióxido de carbono. Tá? Então, isso depende da variação das concentrações desses dois gases, oxigênio e dióxido de carbono, nas folhas. Se tem mais oxigênio, é o oxigênio que vai ser fixado pela Rubisco e aí vai acontecer a fotorrespiração. Se a concentração de dióxido de carbono for maior, aí vai tender para fixação do dióxido de carbono. Tá? Temperaturas mais elevadas vão favorecer a fotorrespiração, porque nesses dias que são mais quentes e mais secos, os estômatos vão se fechar para impedir a perda excessiva d'água. Isso vai fazer com que a concentração de dióxido de carbono caia, né? Porque no momento que o estômago se fecha, começa a ser fixado o dióxido de carbono que está dentro da folha. E aí, quando ele é esgotado, né, não entrou mais, a concentração de oxigênio relativa vai ficar muito maior. E aí passa a predominar a fotorrespiração.
que tem um rendimento bem menor, tá? Então, plantas que conseguem contornar essa situação, né, da preferência da rubisco por oxigênio, como as plantas C4 e as crassuláceas, né, elas vão ter menos prejuízo com a fotorrespiração. Por último, eu gostaria de destacar e relembrar com vocês as conexões da fotossíntese com outras rotas, né, nas plantas, tá? Então, agora aqui falando especificamente não a fotossíntese como um todo, né, mas as reações que são independentes de luz, aqui representadas pelo ciclo de Calvin, né, mas poderiam ser as suas formas alternativas também, tá? A ribulose monofosfato, ela é um precursor de nucleotídeos e ácidos nucleicos. Então, é uma das conexões da fotossíntese. Tá? O 3-fosfoglicerato, tá? Ele pode ser direcionado, né, para a síntese de glicerol e que está envolvido com o metabolismo de lipídios, ou então, né, está relacionado com o piruvato também, que é um produto da glicólise. A glicólise acontece nas plantas também, é quando a sacarose, que é produto, sacarose e glicose, né, em última instância, que é produto, né, desviado aqui do ciclo de Calvin, desviado não, né, mas é 1/6 resultante do ciclo de Calvin, vai ser degradada para obtenção de energia. Então, a glicólise vai gerar piruvato, que vai ser transformado em acetil-CoA. Também pode ser resultado da degradação de ácidos graxos. Lembra quando a gente falou da degradação de óleo na semente? Tá? Esse é um exemplo. E o acetil-CoA vai ser direcionado para o ciclo do ácido cítrico, tá? Onde um dos intermediários, o alfa-cetoglutarato, está relacionado com a síntese de aminoácidos e proteínas. Lembrando que o ciclo do ácido cítrico é um dos processos que vai levar à liberação da energia que está armazenada nas moléculas de ATP, certo? Tá? Isso daqui não resume todas as conexões da fotossíntese, mas dá uma ideia de como esses processos estão interligados, né? A gente já viu nas aulas anteriores que a fotossíntese e que as outras vias metabólicas não ocorrem de maneira isolada no tempo e no espaço nos vegetais, certo? Obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.